Segundo pesquisa divulgada em maio pela Organização Internacional de Combate à Pobreza, cerca de 86% das mulheres brasileiras já sofreram um assédio em público. Metade das mulheres já foi seguida nas ruas, 44% tiveram seus corpos tocados e 8% foram estupradas em lugares públicos. Violência contra a mulher é o assunto do Papo.com de hoje. E para falar mais sobre isso, convidamos a doutora Jéssica Pascoal, professora de Direito Penal da Universidade Presbiteriana Mackenzie e especialista nesse assunto, que vem chamando a atenção da sociedade. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Jéssica. Muito obrigada, eu agradeço muito o convite. Vamos conferir agora a reportagem feita por Caio de Castro. Segundo dados da organização não governamental Think Olga levantados em março deste ano, 99,6% de 8 mil mulheres entrevistadas já sofreu algum tipo de assédio. Dessa porcentagem, 64% passou por isso no transporte público, enquanto 81% muda sua rotina por medo de ser assediada. Isso inclui desde uma troca de roupa até uma mudança de caminho na rua. E as consequências são ainda piores. Elas podem refletir na saúde das mulheres. Isso porque a assediada corre riscos de desenvolver alguns distúrbios, como ansiedade, perda ou ganho de peso e depressão. Você já sofreu ou conhece alguém que tenha sofrido algum tipo de assédio no transporte público? Eu mesma já sofri assédio no metrô de São Paulo. E o agressor que fez isso com você sofreu alguma punição? Não, eu tive que sair mesmo, me retirar do local, porque ele ficava me seguindo e ninguém fazia nada. Sim, uma amiga minha já sofreu, o cara passou a mão nela, no meio do ônibus. E alguém fez alguma coisa ou o cara foi punido de alguma forma? Não, todo mundo viu e ninguém tomou nenhuma atitude na hora, todo mundo agiu naturalmente. Eu tenho uma amiga que já sofreu um assédio, ela estava dentro do ônibus e um homem passou a mão nela, ela ficou desesperada, mas ninguém fez nada perante a ela e nem ao homem. 2 semanas atrás, um homem de 27 anos, Diego Ferreira de Novaes, assediou uma mulher dentro de um ônibus na Avenida Paulista. Segundo a polícia militar e testemunhas, ele ejaculou na passageira, que ficou em estado de choque. Não surpreendente, o homem tem 4 passagens pela polícia por estupro. Solto pela justiça, ele foi detido novamente dias depois ao atacar outra mulher no coletivo. Apesar disso, na maioria dos casos, o agressor sai impune e as mulheres impotentes. Então, Jéssica, um caso recente divulgado pela mídia foi esse do Diego, que ele ejaculou numa mulher dentro do ônibus. O que você achou da decisão do juiz em liberá-lo nessa situação? Bom, Tiago, o que aconteceu foi o seguinte, nesse caso específico, o juiz entendeu que era uma importunação ofensiva ao pudor, que não é considerado um crime, mas uma contravenção penal. E uma contravenção penal que não é punida com prisão, né, como os crimes costumam ser, mas com multa, por isso que ele não ficou preso. Acontece que entender que é uma contravenção é ignorar todo o conteúdo de violência que existe, né, nesse comportamento. Algumas professoras e advogadas acabaram entendendo que seria, então, um caso de estupro. Mas, a meu ver, não é bem assim, né? Por quê? O crime de estupro exige uma necessidade de uma violência, e essa violência tem sido entendida como uma violência física. É claro que a percepção sobre violência é muito ampla, né? O que é violento para mim pode não ser violento para você e vice-versa. Há vários estudos sociológicos sobre isso. Mas a violência de que trata o artigo 213 do Código Penal é uma violência que tem um conteúdo físico, que é uma ação física que tenta evitar a resistência da vítima para um ato sexual. Ou uma grave ameaça também. Não me parece que no caso do Diego foi isso que aconteceu, né? Então, eu tenho uma dificuldade de visualizar essa situação específica como estupro. Muito embora a gente possa discutir a questão dentro de um contexto que se chama cultura do estupro, que tende a culpabilizar, por exemplo, a mulher pela ação, né, do homem. Mas nesse caso específico, eu acredito que a conduta típica, né, que a gente diz, o tipo penal, o crime específico para esse caso, existe, é possível enquadrar de outra forma. E aí nós poderíamos falar que se trata de uma violação sexual mediante fraude. No caso da violação sexual mediante fraude, muito embora a lei diga, né, que deva haver uma situação de fraude, complementa a lei dizendo que é uma situação
que há um impedimento ou uma dificuldade da vítima manifestar a vontade dela. E no caso específico, esse primeiro, né, de repercussão, no caso do Diego, me parece que a vítima estava dormindo, né? E mesmo que ela não tivesse, que ela tivesse sido surpreendida. Essa é a situação que a gente poderia encaixar, né, nesse crime. É um crime que, diferentemente do estupro, que tem uma pena de 6 a 10 anos, a violação sexual mediante fraude tem uma pena de 2 a 6 anos. Então, é uma pena menor, mais proporcional à conduta. Então, me parece que a decisão do magistrado foi equivocada nesse sentido. Entendi, professora. E nesse caso do Diego, a senhora acredita que ele pode ter algum distúrbio? Porque foi citado num texto que a senhora mesma escreveu nas redes sociais, um texto, inclusive, muito interessante, sobre a questão do froteurismo, que é como é que funciona essa situação? Tá. Bom, minha formação é jurídica, né? Então eu não posso fazer uma afirmação categórica de que ele tem um transtorno mental. Mas por tudo que eu já estudei e pesquisei sobre o assunto, me parece que até por conta de uma situação que foi divulgada por ele e pela família dele, de que ele teria passado por uma cirurgia e após essa cirurgia teria havido uma mudança de comportamento nele. Bom, a literatura clínica narra várias situações em que isso acontece, é comum, né? Essa mudança de comportamento após algumas intervenções cirúrgicas, né, enfim, no cérebro, né, de um modo geral. E o que acontece é o seguinte, nessas alterações, no caso dele, me parece que existe uma muito específica que pode ser encaixada, que é o transtorno froteurista, né, que é o froteurismo, como você colocou. Nesse caso, as pessoas têm um interesse sexual destinado a sentir prazer pelo fato de se esfregar em pessoas que não consentiram. Então, comportamentos reiterados, né, que me parece que é o que acontece com ele, dentro de contexto de ônibus, metrôs, enfim, locais públicos, faz com que a gente fique em alerta para pensar essa possibilidade. É claro que isso vai trazer uma série de outras consequências no campo do direito penal, né, porque daí nós saímos da pena de prisão, da forma como a gente vê em casos específicos de outros crimes e passa a tratar o caso no âmbito do que a gente chama de uma medida de segurança, que é uma sanção específica para as pessoas que têm transtorno mental e se envolvem criminalmente. E é uma sanção bastante grave. Entendi. E o Diego Ferreira de Novaes, ele já teve 17 passagens pela prisão nos últimos 8 anos, então mostra também que deve haver algum tipo de distúrbio mesmo para essa situação acontecer. Agora, professora, a senhora pode deixar claro para a gente, de forma rápida até, já que a gente vai ter um intervalo rápido daqui a pouco, quais os tipos de violência que existem? Tá. Os estudos da violência são bastante amplos, né? Há várias formas de conceber a violência. Mas a gente pode entender que é possível verificar níveis, né, de lesão ao bem jurídico, né, para usar um termo específico do direito penal. Então, nós temos lesões que são mais simples, né, pelo menos hipoteticamente mais simples, condutas relacionadas, por exemplo, a um abuso sexual, no qual há uma violência, mas não a violência física que há, por exemplo, no estupro. Há o próprio estupro, como eu falei, como uma espécie de violência mais grave do que o abuso. E há, por exemplo, outras situações, como a exploração sexual, que geralmente tem um cunho patrimonial, né? Então, alguém lucra a partir da exploração do corpo de uma outra pessoa, em geral, muitas vezes mulheres. E tráfico de pessoas para fins sexuais, entre outras finalidades. Então, há várias formas da gente perceber a violação sexual, né? A violência sexual, em especial contra a mulher. Agora vamos para uma rápida pausa e voltamos já com o Papo.com. Estamos de volta com o Papo.com e continuaremos o nosso bate-papo com a convidada de hoje, Jéssica Pascoal, que além de professora de Direito Penal da Universidade Presbiteriana Mackenzie, também é especialista em Direito Penal pela Universidade de Salamanca e vai nos contar mais sobre o assédio sexual. Jéssica, como você enxerga o medo das mulheres de denunciarem todos os tipos de violências sexuais e assédios?
Bom, o medo é bastante compreensível, né? Porque as pessoas não sabem o que pode acontecer depois dessa denúncia, né? Bom, nós temos o Disque 100, que é um recurso, né, que todas as pessoas podem utilizar para denunciar casos de abuso sexual, violência contra a mulher, tráfico de pessoas, violência contra crianças e adolescentes, enfim. Esse Disque 100 através desse Disque 100 é possível fazer uma denúncia anônima, né? O que é bastante interessante, principalmente para contemplar essa questão do medo, né? Que a pessoa pode ter em relação a expor uma situação. A grande questão é que isso vai ser levado para a polícia, que vai investigar. E durante a investigação, muito embora quem vai fazer a denúncia fique no anonimato, se for uma vítima, a vítima, até para permitir a possibilidade da investigação, essa vítima precisa ser identificada, né, para que a pessoa possa, para que o réu, no caso, possa se defender, né? Temos um princípio do contraditório e ampla defesa que garante que a pessoa tenha conhecimento da questão da denúncia. Agora, esse ponto do medo que você colocou, as mulheres podem buscar as delegacias da mulher, que são delegacias especializadas no trato e na condução desses casos, que propiciam um acolhimento muito melhor, né, para essa mulher, de forma a fazê-la sentir acolhida e confiante na condução dessa investigação. E, claro, tomando sempre o cuidado para que ela não reviva a experiência de revitimização, que é muito comum nesses casos. Legal. E na parte psicológica, qual a principal forma de assistência que a mulher recebe quando ela denuncia algum tipo de assédio ou de violência? Isso existe dentro do Brasil? Uhum. Bom, essas delegacias, como eu falei, elas são especializadas. Então, elas contam com um corpo, com uma equipe multidisciplinar que pode tentar conduzir o caso da melhor forma possível. Então, a assistência psicológica, a assistência social, enfim, isso vai depender do caso específico, né? Vai ser analisada quais são as demandas que aquela mulher necessita para que a equipe possa tomar conta dessas demandas e dar um encaminhamento mais interessante para o caso. Entendi, professora. Agora falando um pouco também da mídia, em relação às redes sociais. A senhora acredita que as redes sociais podem ajudar para as mulheres terem mais força e tomarem mais coragem para denunciar esse tipo de violência? Sem dúvida. As redes sociais têm um papel extremamente importante, né? Hoje a gente sabe que muitas pessoas se informam apenas por redes sociais, o que é um problema, né? Muitas vezes, porque a disseminação de informações equivocadas também acontece pelas redes sociais, mas sem sombra de dúvidas, essa criação de grupos especializados que, na discussão de um determinado tema, acabam reunindo pessoas interessadas sobre o mesmo assunto e nessa aglutinação, digamos assim, as informações corretas podem ser disseminadas e alcançar o público que se destina, né? Como é o caso, por exemplo, de informações em relação ao Disque 100, como eu comentei com você inicialmente. Entendi. E a senhora acredita que todo caso de violência deve ser denunciado por toda mulher, certo? Sim, desde que ela se sinta confortável por isso, né? Porque, às vezes, fazer uma denúncia e ter que narrar o que aconteceu com ela pode desencadear um processo de revitimização e isso acabar sendo prejudicial para ela mesma. Então, desde que ela se sinta confortável com isso, sim, ela deve procurar as instituições, fazer a denúncia para que o caso seja investigado e conduzido. Esperamos que isso aconteça com todas as mulheres que já sofreram e também sofrem assédio e violência sexual em todo o Brasil e também em todo o mundo, que esse problema realmente seja exterminado pela sociedade. Eu gostaria de agradecer a presença de Jéssica Pascoal, especialista em direito penal, que abordou esse assunto tão delicado de forma contundente. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigada, Tiago. Agradeço muito a equipe do Papo.com para discutir esse assunto que é tão delicado. Muito obrigada. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.